hoje continuamos sobre esse assunto tão difícil que é falar sobre a morte. E nesse assunto que as pessoas tentam evitar a todo modo e a todo jeito, ele vem bater nas nossas portas. E de uma forma bem difícil, porque vem por meio de uma enfermidade. Alguns já estavam doentes quando esta pandemia chegou, outros ficaram doentes durante a pandemia, sem contar com os que já estão hoje contaminados com este vírus. E a situação é tão difícil porque estes que estão contaminados ficam naquele medo. Será que vai piorar? Será que serei assintomático? E quando chega a contaminação de fato e se piora em algum nível, se precisa ser hospitalizado, se precisa tomar algum medicamento a mais, o nervosismo, o anseio é maior. Mas tem algumas outras pessoas que vão numa mão diferente, vão pensar de uma forma diferente. O que eles vão pensar? Calma aí, isso deve ser falta de fé. Ou alguns ainda vão pensar assim, a Bíblia diz que eu não preciso ficar doente, uma vez que Jesus Cristo morreu na cruz e Ele não só perdoou os meus pecados, como também carregou com as minhas doenças. Inclusive o Evangelho de Mateus descreve justamente este cenário. Nós podemos ler em Mateus capítulo 8, nos versículos 16 e 17, que ele diz assim: que chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Bem, lendo o texto, dá justamente essa ideia. Olha só, Jesus fez um monte de milagres e fez esses milagres para cumprir o que foi escrito pelo profeta. Ele tomou as nossas enfermidades, ele carregou com as nossas doenças. E mais, se você observar de onde foi tirada essa profecia, é do capítulo 53 de Isaías. E o que diz no capítulo 53 de Isaías? É sobre a morte de Jesus na cruz. Então muitas pessoas vão dizer assim, eu não preciso ficar doente. Jesus Cristo morreu na cruz não só para perdoar meus pecados, mas também ele levou as minhas doenças. E se ele levou as minhas doenças, eu não preciso ficar doente. Se ele perdoou os meus pecados, então ele também vai me curar. A lógica parece, eu diria assim, até razoável. Todavia, isso se mostra completamente contraditório contra a experiência de vida. Os cristãos continuam doentes. Muitos dos contaminados são cristãos, né? Os cristãos não são isentos disso. Os cristãos continuam ficando doentes não só com Covid, mas tantos outros tipos de enfermidade. E também morrem. Então, o que aconteceu? Será que a Bíblia está errada? Será que a interpretação é que está errada? Para piorar a situação, ainda tem muitos que vão acreditar que o jeito certo de ser cristão é fazer uma espécie de confissão positiva. Eu declaro que estou curado. Ou ainda acusar o enfermo dizendo, você não tem fé, por isso que você ficou doente. Ou ainda acusar a quem está orando, fala, olha, você não teve fé para curar o outro. Então, só surgem acusações. Isso não resolve em nada, isso não ajuda em nada. No momento de tamanha dor, de tamanha angústia, esse tipo de interpretação equivocada das Escrituras só piora a situação. Então, gostaria de explicar este texto e trazer consolo para aqueles que estão enfermos, para aqueles que possivelmente podem ficar contaminados com este vírus, que estão sujeitos a isso. Ou ainda, como já dissemos em outras ocasiões, se algum ente querido seu fica contaminado ou está enfermo e você não sabe de onde tirar forças para enfrentar este momento. Bem, olhando para a Bíblia como um todo, podemos ver que não só, embora Jesus Cristo tenha morrido na cruz para perdoar nossos pecados, ainda assim, os cristãos continuam pecando. Então, ainda que ele tivesse levado sobre si as nossas enfermidades, nós continuamos doentes. Será que a obra de Jesus Cristo, então, foi ineficiente? Não. Quando Jesus Cristo morreu numa cruz, ele fez, de fato, a vitória sobre o pecado. Jesus Cristo, quando morreu numa cruz, ele morreu de fato para trazer vida e perdão a seu povo. Isso você pode ter certeza, isso você não precisa ter dúvida. Tanto que Jesus Cristo na cruz disse, está consumado, está pago. Tudo o que foi preciso para que você estivesse junto com Deus, Jesus Cristo fez.
Ele perdoou. Ele fez uma obra completa e perfeita na cruz. Mas e então? Como é que interpretamos esta passagem, onde diz que ele ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças? Eu quero dar duas explicações para isso. A primeira é que Jesus Cristo tornou possível que você um dia viva de fato sem enfermidade. Um dia você viverá sem enfermidades. Viverá sem a morte. Viverá inclusive sem o pecado. Assim como hoje é possível vencer o pecado, hoje nós temos a esperança de que um dia viveremos perfeitamente e sem pecado. Assim também, Jesus Cristo nos dá a esperança de que um dia viveremos de forma perfeita, sem nenhuma enfermidade. Não teremos mais um vírus para nos incomodar. Não teremos mais enfermidades, doenças, dores, angústias, lágrimas. Todas as lágrimas serão enxugadas. Jesus Cristo nos dá essa esperança. Como eu disse, tem duas explicações sobre este texto. A primeira é que ele venceu. Ele deu várias evidências de que ele tinha poder sobre as enfermidades. Tanto que o texto de Mateus diz justamente isso. Trouxeram a ele endemoniados e também enfermos e ele curou todos os que estavam doentes. Ele tem poder sobre a enfermidade. Por isso você pode confiar, no último dia, a partir do último dia, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade. Aquele que começou a boa obra certamente terminará no dia de Cristo. A segunda explicação é sobre a sua obra enquanto viveu aqui. Perceba como Mateus descreve isso quando ele cita essa profecia. Ele diz, ele carregou com as nossas doenças. De novo, ele carregou com as nossas doenças. Sabe o que isso significa, esse com as nossas doenças? É que toda a vida de Jesus Cristo aqui na Terra, durante os 33 anos que ele passou aqui na Terra, ele passou enfrentando grandes dores, grandes enfermidades. O próprio texto de Isaías, capítulo 53, a profecia a quem Mateus se refere, diz que Deus agradou enfermá-lo, ou seja, fazê-lo enfermar, fazê-lo adoecer. Jesus sofreu enfermidades aqui nesta vida. Ele passou por grandes dores. Jesus Cristo teve uma vida de muito sofrimento. Jesus sofreu todos os dias de sua vida para que você tenha a vida eterna. Para dizer para você que é possível, inclusive, ficar doente e ainda assim obedecer a Deus. Ele é poderoso para te ajudar. Ele é poderoso para te socorrer. Tanto hoje, porque ele sabe como é, ele não precisava experimentar isso, mas ele quis. Ele veio para dizer para você, eu estive na sua posição. Eu estive enfermo também. Eu sei como é limitante. Na cruz, ele teve dificuldade de respiração. Ele sabe como é difícil. Ele experimentou isso. E ele disse para você, eu não sei como você está passando, mas ele sabe. Ele sabe cada etapa da doença. Por isso você pode confiar nele. Tá? E mais, ele ainda te oferece esperança para a eternidade. Não só para agora, mas para toda a eternidade. Por isso, quando estiver falando com alguém que estiver doente, ou caso você adoeça, não se desespere. Antes, confie em Jesus Cristo. Ele não só te dá esperanças para agora, te dando forças para enfrentar este momento difícil, como ele promete que nunca mais, no futuro, a partir daquele dia, do último dia, nunca mais você sofrerá as angústias da morte. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. A gente vai ter um momento agora de oração, e antes de orar eu gostaria só de explicar. Todos os dias, das 19 às 19h10, nós estamos aqui, tanto no Instagram como no grupo do Google Meet, nos reunindo como Igreja do Senhor para orar. E você está convidado. Caso você queira participar no grupo no Google Meet, fale conosco e nós estaremos juntos em oração. É o grande privilégio de estar juntos. A igreja está junta, reunida, para a gente orar. Outro caso você não possa estar, eu consegui pela primeira vez gravar todas as últimas 3 devocionais. Então elas serão disponibilizadas também no YouTube.
tá? E você poderá participar juntamente conosco.